Oiê! Tá começando mais um Bem Viver, o nosso programa semanal para falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular com quem luta por um mundo mais justo e saudável. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa de hoje. Simbora! E na última edição do ano, um especial com as melhores coberturas de 2025. A voz que ecoa das montanhas, a música de Seu Mar. A reforma agrária que dá certo nos caminhos da agroecologia na Colômbia. Tem uma salada especial da nossa chefe Rema Soto. E o grito do planeta. Isso e muito mais agora no Bem Viver. E esse ano a equipe do Bem Viver subiu as montanhas da Serra da Mantiqueira para fazer uma cobertura poética, verde e cultural no Festival Elos da Língua. Por lá, em São Francisco Xavier, registramos também a voz da querida Seu Mar. A cantora e compositora, com mais de 35 anos de estrada, abriu o coração e falou como o interior mineiro ecoa em sua música e uma herança afetiva que passa de geração em geração. Que a gente vai acompanhar agora na reportagem de Isa Chidid, Lucas Salum e Marina Duarte de Souza. Se você me procurar, eu apareço. Se você me encontrar, te reconheço. Eu sou Seu Mar, me considero cantautora. Canto e danço nas voltas do tempo e as estrelas espalho ao vento. Eu nasci no sul de Minas, numa cidade chamada Itanhandu, que é muito pitoresca, muito bonitinha, no meio das montanhas, numa região chamada Terras Altas da Mantiqueira, muito parecida com essa região de São Francisco Xavier. Nasci na terra da serra que chora, nas cachoeiras vivo a me banhar. Quem nasce no interior, como eu nasci, e vive mesmo, né, o ritmo de uma cidade do interior, a gente nunca perde, eu acho, esse estado, assim. Então eu fui para São Paulo, eu morei em Amsterdã, eu morei em Belo Horizonte, eu morei em Salvador, eu morei em várias cidades, mas assim, o meu jeito de ver o mundo e a vida é de uma pessoa do interior, né? Então eu nunca perdi isso. Eu posso estar em qualquer lugar. Eu vejo, eu tenho um olhar, eu tenho um sentimento, eu tenho uma percepção do mundo dessa pessoa que viveu no interior. Não sei explicar, mas assim, eu sinto muito isso. Assim. Isso foi a base da minha formação musical. Em minha saia azul tem Referências. tem ouro, joias que trago de lá. De ambos os lados, tanto do pai como da mãe, as famílias eram muito musicais. A gente já tinha um piano, por exemplo, tinha o violão, que meu pai já tocava violão, pandeiro, coisas assim, né? Sempre tinha em casa. E então foi muito simples pra gente. Meu avô, pai da minha mãe, ele tinha uma banda ali na região, uma bandinha de música de sopros e tal, ele tocava tuba. E meu avô compositor, eu tenho partituras guardadas de composições do meu avô transcritas à mão, primos que estudaram com ele, estudaram sopro e tal, minhas tias, uma tocava sanfona, outra tocava bandolim. Eu tenho guardado comigo, com muito afeto, um bandolim de mais de 100 anos que teria sido do meu avô. Então, assim, pelo lado da minha mãe já tinha muita música. E meu pai, mais próximo a mim, tinha sido cantor na juventude dele. E ele cantava nas festas da cidade, de todos os lados ali da região. Era chamado A Voz de Veludo. Soltando a voz. Pode parecer promessa, mas eu sinto que você é a pessoa. Eu não tinha consciência da minha voz. Foi tudo assim, foi na escola, eu levei o violão, aí um amigo falou, olha que voz bonita. Eu falei, é? Poxa, então tá. Aí tinha um festival de música na minha cidade até hoje. É muito tradicional o festival de inverno lá e eu então resolvi participar do festival. Por isso, porque os amigos falavam da minha voz e tal. Então eu fui tomando consciência
Mas realmente quando eu subi no palco do festival para cantar, eu tive uma sensação e uma emoção que eu nunca esqueci, que foi de um empoderamento, assim. Eu me senti incrível, muito potente. Ali na adolescência, né, com todas as inseguranças que eu tinha, a música, estar ali no palco cantando, eu estava muito nervosa, mas aquilo me deu uma força de pensar, puxa, isso aqui eu posso fazer, aqui é o meu lugar, sabe? Eu tive essa sensação, assim. Lá onde não se perde, Novo álbum. o silêncio nada se parece, nem ouro, nem cobiça, nem religião, um templo de paz. O processo criativo, por exemplo, do primeiro álbum, ele foi demorado, ele foi lento, porque a gente não tinha dinheiro, a gente tinha que fazer tudo no tempo, né, das coisas. E tudo bem, fomos muito felizes no Dindinha, né, no primeiro álbum. Mas hoje em dia eu me vejo de novo como se eu estivesse recomeçando este processo novamente. O que eu vou dizer? Eu estou nesse processo, nesse momento, né? O que vai ser desse próximo disco? Então, acho que todos os álbuns, eles têm essa potência. O que vem antes, o que você está vivendo, o que você quer dizer. Então, é igual. Não muda muito. É uma busca, assim. O que eu vou dizer, como é que vai ser a sonoridade. Então, estou exatamente nesse momento. Seu olhar lá fora, Show 35 anos de carreira. seu olhar demora, seu olhar no meu. Não tinha me dado conta, até a estreia desse show, como era importante fazer essa retrospectiva para mim e para o público. Eu acho que quem vai assistir, quem vai ver o show, revive também emoções. Lembra de canções, lembra de histórias, vem me contar, porque depois também do show, em alguns lugares a gente fazia um bate-papo aberto assim para o público, e eu recebi muitos depoimentos assim muito lindos de como cada música tinha sido importante em tal momento da vida. Então, pessoas que tinham criança na época, bebês, aí chegam já com os filhos jovens, né? Então, é uma história de vida, de verdade. Então, para mim foi muito interessante olhar para todo esse processo, toda essa trajetória através das músicas. Só voz que agora canta, fica viva mais ainda. Ao longo do ano, a nossa querida chefe Rema Soto trouxe pra gente uma pitada de sabor e saúde, sempre com comida de verdade. E para fechar esse ciclo, ela vai nos ensinar uma receita especial de salada festiva de frango. Uma versão única, com um jeitinho e tempero que lembra um salpicão, mas com a assinatura da nossa querida chefe. É com você, Rema. Brilha! Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma salada festiva. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita a gente vai precisar de uma galinha, 1 kg de batatas, 500 gramas de cenoura, salsão, 2 maçãs verdes, uma lata de ervilha, maionese, mostarda, pimenta do reino, sal, uma cebola e alho. Então, meus amores, essa salada festiva não é mais que uma ensalada de gallina tradicional da Venezuela, mas a gente também poderia fazer com frango, salada de frango, tá? A primeira coisa que a gente faz é um caldo com ela, para ela ficar macia e utilizar essa carne. Então, a galinha para tomar banho aqui, e a gente tempera esse caldo com cebola, cascas de cebola ou alho, se você tiver de outro dia. A gente usa as folhas no caldo e o talho já no final para a salada. Sal, são 2 pitadas. E esse caldo aqui é ouro. Já deu tempo por aqui. Ó, se você fizer como eu, aqui na panela normal, na boca do fogão,
ele vai levar 1h30 mais ou menos. Se você quiser fazer mais rápido, coloca na panela de pressão uns 30 minutos. Aí a gente que faz? Deixa ele esfriar. E enquanto isso, a gente cozinha nossa batata e a cenoura. Eu tenho 2 panelas, uma para cada um, e eu vou tirar somente o caldinho. Uma panela para batata e outra panela para cenoura. O salsão, abro as folhas, essa parte mais grossa, e vou cortando tirinhas, desse jeito aqui. Depois que a gente tenha todo em tirinhas, aí corta os cubinhos. Aí eu começo fazendo esse corte bem pequenininho. Por que eu estou usando o talho e não a folha? Porque eu já tenho 2 vegetais cozidos, molinhos, e aí eu quero uma crocância também. Ótimo. E aí a gente vem e corta nossa maçã verde, que vai aportar acidez a essa salada, mais ou menos do tamanho da ervilha. A maçã ela é delicada, então a gente, enquanto o resto dos ingredientes estão prontos, a gente coloca em água com um fiozinho de suco de limão, para ela não escurecer. Vai cortando, vai colocando para ela não oxidar. Prontinho. Agora é só aguardar nossa batata e nossa cenoura para montar nossa salada. Então, nossa batata al dente, olha aqui, a resistência da colher, tá vendo? E a cenoura, a mesma coisa. Ó, tá vendo? Tá al dente. E agora a gente vem a desfiar nossa galinha. Então aqui é paciência, né? Tirando os ossos, a pelezinha e desfiando essa carne. E vai desfiando, desfiando até ter toda a nossa carninha aqui. Ó, meus amores, isso aqui. Nossa galinha desfiadinha. E agora a gente monta nossa salada. As batatas, cenoura, guisantes, se chama em Venezuela, mas ervilhas. Aí vem o salsão, massa verde. E aqui eu gosto de fazer o seguinte: eu coloco a maionese aqui em cima. Não é muita maionese. É uma maionese, uma quantidade para que todo mundo fique junto, todos os sabores. Umas 2 colheres de sopa cheias. E a gente tem essa maionese aqui do Armazém do Campo, que inclusive ela é vegana. Aqui não vai ovos. Sobre a maionese eu coloco o sal, lembrando que a batata e a cenoura tinha sal do caldo, tá? Então a gente coloca uma pitada e aí vamos ajustando. A pimenta, nesses frasquinhos que no Armazém do Campo também tem, a gente faz assim, nas 7 vezes. O que está faltando? A mostarda. Quem não gosta de mostarda, pode não pôr, mas ele dá um charme ali. Eu vou pôr a metade e a gente vai vendo como que fica. Ah, Gema, mas eu gosto mais maionese. Coloca mais, não tem problema. Esse é um preparo que se faz nas festas natalinas da Venezuela e é um prato que se faz a muitas mãos. Prontinho. Prontinho. Olha, um prato leve para ser feito em família, de festa. E se você gostou, marca a gente nas redes sociais, Remachef, chefe de restaurante, mas você sabe, né? Agora é minha vez. Uma delícia. E a luta por uma alimentação saudável e sem agrotóxicos não conhece limites. Mostramos como essa construção acontece além do Atlântico, na África e cruzando fronteiras na América Latina. Na Colômbia, por exemplo, a reforma agrária ganha vida com famílias que agora plantam alimentos saudáveis sob uma nova lógica de produção. Vamos conhecer mais na reportagem de Lourenço Santiago e Rodrigo Chagas.
produção de alimentos saudáveis e reforma agrária popular. Esses são os lemas da Coordenação Nacional Agrária, o CNA, o maior movimento de luta por terras na Colômbia. Após décadas de luta, o grupo conseguiu realizar uma série de ocupações que se tornaram recuperações de terras no país, como a da Fazenda Terra Prometida. Localizado no norte da Colômbia, o território de 1.200 hectares era uma área improdutiva em pailitas, usada para atividades criminosas e ilegais. Camponeses ligados ao grupo Comissão pela Vida Digna, Terra e Territórios estudaram a área, ocuparam-na e hoje têm o direito de posse reconhecido pela Justiça. Cerca de 50 famílias chegaram ao local e já produzem bananas, mandioca, milho, melão, feijão e criam porcos. Tudo isso em transição para um modelo de produção agroecológica que respeita o solo e não recorre a fogo ou agrotóxicos. A lógica de produção é integrada entre as famílias, como conta o camponês Dani Molina. Aqui trabalhamos coletivamente, toda a comunidade. Fazemos o plantio e à medida que vamos produzindo, vamos gerando receita para as famílias. Cada família tem seu próprio terreno e pode plantar o que quiser, ficando com a renda da venda. Além disso, há um espaço coletivo voltado para uma produção que gera receita para um fundo comunitário. A ideia é reinvestir na produção e em espaços de convivência. Marli Pérez é coordenadora das mulheres camponesas e conta como a vida mudou para as famílias após a recuperação da terra. Antes nós não tínhamos terras e agora é uma conquista, porque podemos plantar banana, milho e mandioca. E isso é uma mudança grande. Antes tentávamos alugar espaços para poder cultivar. Todos os camponeses que estão aqui faziam isso. A reforma agrária é uma luta antiga na Colômbia, marcada pela alta concentração de terras. Cerca de 1% da população detém 46% do território nacional cultivável, segundo o Instituto Geográfico Agustín Codazzi. O governo de Gustavo Petro tem representado um ponto de inflexão nessa estrutura. Desde sua posse, cerca de 300 mil hectares foram entregues a camponeses e comunidades étnicas, uma conquista impulsionada por décadas de mobilização das próprias organizações agrárias. Fabiana Hernandes, porta-voz da Comissão da Vida Digna pela Terra e Territórios, vê a recuperação em pailitas como um exemplo da importância da reforma agrária no país. A reforma agrária que adiantamos com o CNA avançou em 3 anos de governo e avançou pela ação das organizações camponesas que decidiram, sobretudo, de maneira enfática, recuperar a terra. Recuperar para nós é poder retomar o campo e colocar a produzir as terras que estavam improdutivas. Esse território é um exemplo do problema de terras e de que a necessidade de reforma agrária é iminente, porque esse terreno tem espaços desocupados. Um terreno de 1.200 hectares tem possivelmente 900 hectares vazios, e esses espaços são para a reforma agrária na Colômbia. Esse modelo de recuperação nós não inventamos, é uma ação comunitária que vem sendo realizada na Colômbia há séculos, principalmente desde o século passado, a recuperação de terras em toda a Colômbia. Apesar dos avanços jurídicos, os camponeses na Colômbia ainda enfrentam ameaças e violência de paramilitares a mando de grandes produtores. Somente no primeiro semestre de 2025, a ONU denuncia que foram mortas 129 pessoas ligadas a direitos sociais e ao movimento camponês. O camponês Andes Alvarino comenta as ameaças. Se vienen, hay que afrontá-los. Se eles vêm, temos que enfrentá-los. Se vêm, são mandados por alguém. Deve ser pelo capitalismo. Você sabe que o capitalismo se impõe ante todo, inclusive ante o camponês. Então, o camponês também tem que levantar a bandeira e colocar-se firme. Mesmo com a pressão de grandes empresários, os camponeses reforçam a importância da distribuição de terras não apenas para a produção de alimentos saudáveis, mas por uma divisão mais justa do território colombiano, como afirma a camponesa Ana Milena Solano. Eu tenho 33 anos trabalhando e não conseguimos dinheiro para comprar uma terra aqui porque as terras são muito caras. Essas terras são de pessoas que sempre tiveram dinheiro e nós nunca tivemos uma terra e por isso entramos nesse processo, para ter um lugar para trabalhar. No momento em que o aquecimento global já atinge 1,4 graus e caminha para 2,3 graus, o Brasil sediou o principal debate climático global no coração da Amazônia. Ainda que as decisões dos líderes mundiais sigam aquém do necessário, o Bem Viver esteve na COP30 e na Cúpula dos Povos para mostrar que as crianças e a juventude não ficarão para trás nas escolhas sobre o futuro do planeta. Vamos acompanhar mais na reportagem de Carolina Batayer.
Em um futuro próximo, as crianças de hoje serão os adultos mais afetados pelos eventos climáticos extremos. Mas, em muitos territórios, essa realidade já é sentida agora. Raíssa, que vive na ilha de Cotijuba, em Belém, descreve o que vê acontecer por lá. O calor, além de afetar aqui a cidade, afeta também lá. Por quê? Porque, como é muito quente, acaba tendo muitas queimadas. E nessas queimadas, o fogo vai se alastrando, porque onde tem um pouquinho de mato, sempre tem mais. Então, acaba acontecendo com que fique cada vez mais prejudicial para a comunidade, para a nossa ilha. De uns anos para cá, a gente vem percebendo que não era tanto, mas foi aumentando ao passar dos anos. Mas a gente percebe que agora está realmente avassalador, está muito grande. Por isso, nada mais justo que Raíssa e tantos jovens como ela participem dos debates sobre o futuro do planeta. A Cúpula das Infâncias, organizada na Universidade Federal do Pará durante a COP30, abriu espaço para que os temas discutidos entre adultos também ganhassem a perspectiva das crianças e adolescentes. Breno Cortes Figueira de Castro, de Eldorado dos Carajás, trouxe a sua própria visão sobre a crise climática. Eu respiro a cultura do Pará. Isso é muito importante para a gente não quer que isso seja destruído. Que eles querem minerar, tirar petróleo, isso acaba danificando a nossa natureza e acaba danificando a gente. Eu lembro que antigamente existia muito mais natureza, muito mais árvores, os rios não eram tão poluídos e isso podemos ver que mudou drasticamente. A Cúpula das Infâncias se consolidou como um espaço de acolhimento, troca e construção coletiva. Exigimos ajuda para proteger a Amazônia, para cuidar da terra, para que as próximas crianças e adolescentes não tenham medo do calor, da fumaça, da falta de água, da extinção dos animais, para que elas possam desenhar florestas vivas, não florestas morrendo. Ali, crianças e adolescentes elaboraram uma carta com reivindicações para a COP30, reforçando que não existe justiça climática sem a participação ativa desta importante parcela da população. É o que explica Salomão Rage, professor da UFPA e coordenador da iniciativa. Nós organizamos uma programação educativa, uma educação cultural e uma educação política, porque as nossas crianças e adolescentes vão construir a Carta das Infâncias para apresentar para a Cúpula dos Povos, que vai apresentar para a presidência da COP30 com essa palavra de ordem: justiça climática e bem viver, só com a participação de crianças e adolescentes. O espaço foi construído por universidades, movimentos populares e organizações da sociedade civil, reconhecendo a importância de escutar as diversas infâncias que vivem a crise climática de maneiras diferentes. A assistente social Rejane Pimentel participou das atividades e levou a filha, Sofia. A gente entende que as crianças e os adolescentes, na verdade, as infâncias, né, essa diversidade de infância precisa ser escutada, né? Um dos objetivos é esse. A gente precisa dar voz, né, a quem é realmente afetado, né? E é afetado de forma desproporcional, né? Nós temos crianças, nós temos infâncias ribeirinhas, infâncias indígenas, né? Então, assim, é uma diversidade, né, que está no dia a dia, que está vivenciando, né, essas mudanças da crise climática. Então, estar nessa Cúpula das Infâncias é discutir, é ouvi-las. Na carta entregue à presidência da COP, as crianças da Cúpula das Infâncias foram diretas. Pediram mais plantio de árvores, respeito aos animais, fim do desmatamento e que as suas vozes sejam ouvidas nas decisões sobre a contenção da crise climática. Enquanto os adultos negociavam metas, as crianças contavam as suas histórias e mostravam que entendem a urgência de proteger um meio ambiente vivo e saudável. Com apenas 9 anos, Sofia sabe exatamente o recado que daria aos líderes mundiais. Eu ia falar da mudança climática que causa por várias árvores cortadas pela ação humana e que isso deve parar porque nós precisamos das árvores para poder viver. Na opinião de Raíssa, a Cúpula das Infâncias faz parte de um movimento que deve continuar, para que cada vez mais gente se comprometa com a proteção das florestas e das águas. Nós precisamos de mais jovens e adolescentes pensando nisso.
O que será do nosso futuro? Nunca é tarde demais para cuidar do nosso planeta. É isso aí, Raíssa. Nunca é tarde. Bora cuidar juntos do planeta. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Não só hoje, mas ao longo desse ano inteiro. E eu quero dar um agradecimento especial também à equipe do Bem Viver e do Brasil de Fato, que diariamente lutam nas trincheiras da comunicação popular para mostrar que outro mundo não só é possível, como já está sendo construído. E para você que nos ouve pela rádio Brasil de Fato 98.9, na Grande São Paulo, lembra que a gente tem uma versão especial do programa no YouTube. Então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. E olha, a gente tem um podcast de conversas diárias. É só você colocar Conversa Bem Viver. Nós voltamos em 2026 nas telinhas com uma programação inédita. Eu te espero. Até mais!